Negros são maioria entre homens mortos por armas de fogo, revela pesquisa. 8 em cada 10 homens mortos por armas de fogo no Brasil são negros, aponta relatório divulgado pelo Instituto Sou da Paz. Entre 2012 e 2022, 79% das vítimas de homicídio masculino eram negras, revelando que homens negros têm 3 vezes mais chances de morrer por disparos do que brancos. A faixa etária mais afetada é de 20 a 29 anos, que representa 43% das vítimas. Já homens entre 30 e 59 anos somam 40% dos casos. A desigualdade racial nos conflitos armados é destaque no levantamento, que aponta a região Nordeste como a mais violenta, com 58 mortes por armas de fogo a cada 100 mil homens, seguida pelo Norte, Sul e Sudeste. Metade dos crimes ocorre em vias públicas, ampliando a sensação de insegurança, pois são casos visíveis à população. O relatório foi elaborado com base em dados do Ministério da Saúde. Entrar em lojas, restaurantes ou supermercados é um desafio para muitos negros no Brasil. Pesquisa do Datafolha revela que 58% das pessoas autodeclaradas pretas dizem já ter sentido olhares de desconfiança nesses locais. Entre pardos, esse percentual é de 40%, enquanto entre brancos cai para 26%. O operador de logística Flávio Caetano Anjos, morador de Feira de Santana, Bahia, adotou estratégias para lidar com essa situação. Ele conta que mudou o corte de cabelo após perceber olhares de medo quando usava Black Power. Agora, mantém um estilo mais curto, mas sente que a desconfiança persiste. Segundo o professor Matheus Gato de Jesus, da Unicamp, o racismo brasileiro impede que negros sejam vistos como consumidores plenos, pois consumir não é apenas ter dinheiro, mas também o status necessário para exibir marcas. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 113 municípios e tem margem de erro geral de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. PT pede arquivamento de projeto que anistia condenados pelo 8 de janeiro. O Partido dos Trabalhadores apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um requerimento para o arquivamento do projeto de lei número 2.858, que propõe anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2022. O pedido foi entregue pela deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e pelo líder da sigla na Câmara, Odair Cunha. Em nota, o partido classificou a tramitação do projeto como inoportuna e prejudicial à democracia. O comunicado cita o atentado à bomba contra o Supremo Tribunal Federal e as investigações da Polícia Federal, que apontam planos de assassinato contra o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O partido avalia que a proposta de anistia pode estimular grupos extremistas de direita, além de beneficiar os líderes do golpe. Mpox, OMS aprova a primeira vacina emergencial para crianças. A Organização Mundial da Saúde incluiu a vacina LC-16M8 na lista de insumos de uso emergencial contra a Mpox. É o segundo imunizante aprovado para prevenir e controlar a doença, classificada como emergência global em agosto. Neste ano, casos foram registrados em pelo menos 80 países, com destaque para a República Democrática do Congo, que concentra a maior parte dos casos suspeitos. A nova vacina é a primeira autorizada para crianças menores de 1 ano em áreas com surtos ativos. Metade dos casos suspeitos no Congo nos últimos 2 meses envolveu menores de 12 anos, e o total no país já ultrapassa 40 mil casos suspeitos em 2024, com mais de 1.200 mortes reportadas. A OMS alertou para a expansão dos surtos no Burundi e em Uganda, e convocou uma reunião de emergência para sexta-feira, 22 de novembro, para reavaliar o cenário global da Mpox. Governo proíbe publicidade de apostas voltada para crianças e adolescentes. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, determinou nesta terça-feira, 19 de novembro, a suspensão de propagandas de apostas online direcionadas a crianças e adolescentes. A medida prevê multa diária de R$50 mil para empresas que descumprirem a decisão. O órgão justificou que crianças e adolescentes, devido ao estágio de desenvolvimento, não compreendem plenamente as estratégias de convencimento usadas em anúncios. Também foi proibida a divulgação de bônus ou recompensas oferecidas antes das apostas, por incentivar o consumo irresponsável e o possível endividamento de jogadores.
As empresas autorizadas a operar no país têm 10 dias para apresentar um relatório detalhando as ações adotadas para cumprir a decisão. As suspensões valem para todo o território nacional. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, que os resultados finais do Concurso Público Nacional CPNU serão divulgados em 11 de fevereiro de 2025. O adiamento foi necessário após a celebração de um acordo judicial que permitiu a reabilitação de 32.260 candidatos, que terão suas provas discursivas corrigidas. Esses candidatos permanecerão no certame, e o acordo também garantiu a correção das redações de candidatos negros que atingiram a nota mínima. Além disso, o acordo impôs ajustes nos editais dos blocos temáticos 4 e 5, referentes a cargos de analista técnico de políticas sociais, e estabeleceu um novo cronograma para garantir o cumprimento de todas as etapas do concurso, conhecido como Enem dos concursos. O MGI também esclareceu que a maior parte dos candidatos reabilitados está relacionada à correção das provas de cotistas negros. A correção da prova de títulos também foi incluída como etapa classificatória, com a devida equivalência de pesos. O ministro da Defesa, José Múcio, admitiu que a prisão de 4 militares nesta terça-feira, acusados de planejar assassinatos contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, constrange as Forças Armadas. No entanto, ele destacou que é positivo que o caso venha à tona, permitindo que os inocentes se distanciem de suspeitas. Os militares, entre eles o general da reserva Mário Fernandes e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo, faziam parte do grupo Kids Pretos e foram presos junto com o policial federal Vladimir Matos Soares. A investigação da Polícia Federal aponta que eles usaram conhecimentos técnicos militares para orquestrar ações ilícitas entre novembro e dezembro de 2022, após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Múcio explicou que as Forças Armadas não foram informadas sobre as investigações até a execução dos mandados de prisão e reforçou que os culpados devem ser punidos para que os inocentes possam ser absolvidos dessa aura de suspeição. A Rússia disparou, pela primeira vez, um míssil intercontinental projetado para uso em guerra nuclear, durante um ataque contra a Ucrânia. De acordo com a Força Aérea de Kiev, o míssil, que carregava múltiplas ogivas convencionais, atingiu a cidade de Dnipro na madrugada desta quinta-feira, 21. A acusação foi confirmada por analistas a partir de imagens georreferenciadas. Embora as redes de comunicação dos Estados Unidos, como ABC e CNN, tenham levantado dúvidas sobre o modelo exato do míssil, vídeos mostram ogivas múltiplas que são características de mísseis balísticos intercontinentais, conhecidos como ICBMs. Há especulações de que o ataque tenha sido realizado com um modelo balístico de alcance intermediário, nunca usado em combate até então. Este ataque ocorre em meio a uma escalada do conflito, iniciada após a autorização dos Estados Unidos para que a Ucrânia usasse mísseis com alcance de até 300 quilômetros contra alvos no território russo. O governo de Volodymyr Zelensky havia solicitado essa autorização por meses e, já na terça-feira 19, realizou um ataque contra um arsenal russo a 150 quilômetros da fronteira. O Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante o conflito em Gaza, que teve início em outubro de 2023. Os mandados incluem acusações de ataques intencionais contra civis e a privação de bens essenciais, como alimentos e medicamentos, à população de Gaza. O TPI também emitiu um mandado contra Mohammed Deif, chefe militar do Hamas, embora o exército israelense tenha anunciado sua morte em agosto. A decisão do TPI gerou forte reação em Israel, com Netanyahu e outros líderes condenando a medida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou apoio ao direito de Israel de se defender. Grupos de direitos humanos, por outro lado, comemoraram a decisão, que é vista como um avanço na responsabilização por crimes no conflito, embora a eficácia prática seja limitada, já que Israel não reconhece a jurisdição do TPI. A medida pode dificultar viagens de Netanyahu e Gallant para países que aceitam a jurisdição do tribunal.
Neguinho da Beija-Flor anuncia a despedida da Sapucaí em 2025. Aos 75 anos, Neguinho da Beija-Flor anunciou que o desfile de 2025 será o último de sua carreira na Marquês de Sapucaí. Intérprete oficial da Beija-Flor de Nilópolis há 50 anos, ele é a voz de todos os 14 títulos conquistados pela escola. Em entrevista, Neguinho se emocionou ao lembrar sua trajetória e declarou que se despede após o carnaval em homenagem ao mestre Laíla. Ele afirmou que a decisão é difícil por causa de sua ligação com a escola, que considera uma família. Apesar da aposentadoria na avenida, Neguinho garantiu que seguirá nos palcos. Amigos e colegas prestaram homenagens ao sambista. Wander Pires, da Viradouro, destacou a importância de Neguinho para o carnaval, dizendo que ele ensinou a valorizar os intérpretes e a ser exemplo para novas gerações. Neguinho deixa um legado incomparável como a voz mais marcante da história do carnaval carioca.